Tem até uma palavra em alemão para isso, Schadenfreude. Schadenfreude em alemão é uma palavra que não tem nem tradução. É uma alegria na desgraça do outro. Sabe quando uma coisa ruim mira você e erra? Houve um acidente de ônibus, todo mundo morreu, mas você sobreviveu. Aí você fica aliviado e alegre. E não há pecado em ficar aliviado e alegre, mas o problema é que às vezes você fica alegre a ponto de ficar insensível diante da dor do outro. E é isso que parece. João sofrendo, preso na ilha de Patmos, e o céu cantando. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou falar com vocês. Quando a gente estuda, e já que eu estou numa casa de ensino, há muitas coisas que a gente aprende na faculdade, na sala de aula. Mas há outras coisas que você aprende com a vida. E nesta manhã eu vou contar para você que está em casa e para todos os irmãos que estão aqui, uma parte da minha teologia que eu aprendi fora da sala de aula. Aprendi com a vida. Esta parte fez tão bem para mim que eu chego a dizer que é terapêutica. Eu quero pedir licença, porque aqui tem uma faculdade de psicologia. Tem mesmo, né? Não estou enganado não, né? Aqui tem uma faculdade de psicologia, eu não sou psicólogo. Então pode ser que haja até professores aqui, haja professores aqui ouvindo eu falar isso. Mas eu aprendi uma coisa, meus irmãos. A melhor maneira de ser mecânico é tendo um carro que dá problemas. É verdade ou não é? Os que riram é porque tem um pois é lá na garagem. Quando você tem um carro que tem problemas, você aprende tanto de mecânica, porque você toda hora está ali. Se fosse comparar a um carro, eu tive a vida com tantos problemas emocionais, foi tanta necessidade de terapia, de acompanhamento de vocês da área de psicologia, que eu acabei aprendendo um pouquinho da psicologia. E nisso que eu aprendi, uma das regras que eu vi na minha vida é que ser grato e louvar é terapêutico. E você nem precisa pagar a sessão, nem colocar no Proasa. Eu aprendi a agradecer. E você pode falar, tá, Rodrigo, você acabou de falar aqui, como é que a gente agradece no momento de angústia? Eu me lembro de uma situação, pastor Maurício, que aconteceu em Belo Horizonte, lá na igreja da Santa Inês, que você conhece. Eu tinha uma amiga lá que a gente foi criado junto na igreja e ela casou-se com um teologando, colega meu. E ele morreu num trágico acidente de carro no IAN, e eles tinham menos de 1 ano de casados. Os irmãos sabem, na igreja adventista, você que está assistindo que não é adventista, eu vou explicar para você um pouco do nosso ritual. A igreja adventista tem o costume de todo final de ano, a gente celebra a passagem de ano no pôr do sol, não à meia-noite. E algumas igrejas fazem uma santa ceia e é um momento que é um culto de ação de graças, onde você agradece pelas bênçãos daquele dia, daquele ano, depois de ter passado pela santa ceia. Esta minha amiga estava chorando assim no canto e pediu para falar comigo. E ela falou, Rodrigo, será que eu estou em pecado? Eu não estou conseguindo tomar a santa ceia. Eu não tenho o que agradecer esse ano. Meu marido morreu. Tragicamente. Era para ser um pastor. O que eu vou agradecer a Deus? Eu na hora só chorei com ela. Porque quando a pessoa está com dor, às vezes é melhor você nem falar nada. Mas aquele desabafo dela ficou ecoando na minha cabeça. O que você tem para louvar e agradecer quando tudo está mal? Quando eu estava subindo para pregar, alguém falou comigo ali, nossa, mas pregar depois de uma música dessa dá uma energia, né? Dá. Mas como é que a gente canta uma música dessa quando você recebe uma notícia de morte? Como é que eu posso louvar e agradecer numa situação ruim? Agora vem o que eu descobri. Eu aprendi que não importa qual a situação que você esteja passando, você sempre tem um motivo para agradecer. E a descoberta disso pode ser a diferença entre a sua cura emocional ou o seu afundamento. Querem exemplos práticos? Eu vou dar para vocês. Você está um dia cansado, chega em casa do trabalho, está aquela pilha de roupa em cima da máquina de lavar, quase encostando no teto. Você fala, puxa vida, o que eu tenho para agradecer diante de uma pilha de roupas sujas em cima da máquina de lavar? Eu digo, você tem roupa para vestir. Se você tem uma pilha de roupa suja, é porque vocês têm roupa para vestir.
Nossa, mas está um mau cheiro aqui, uma caatinga. Significa que você tem olfato. Esse feijão ficou salgado. Nossa, significa que você tem paladar. E quem já enfrentou Covid aqui sabe como é ruim perder o olfato e o paladar. Está vendo que em tudo tem motivo para agradecer? Ah, Rodrigo, não é bem assim não, é assim sim. Eu vou contar uma história para você. Uma vez eu estava lá no Cevisa. Para quem não sabe, o Cevisa é um centro de vida saudável. A Igreja Adventista tem vários. Esse que eu estou falando fica na cidade de Engenheiro Coelho. Vale a pena você conhecer. E o Cevisa vão pessoas ali de toda a natureza. Gente que vai tratar de problema de alcoolismo, problema de vícios, depressão. Pessoas que precisam apenas recuperar-se de um estresse, de uma estafa, de um burnout, alguma coisa assim. E muitas pessoas saem recuperadas dali. Eu sou um que enfrentei a depressão dentro do Cevisa e sobrevivi. E um belo dia no Cevisa, na quinta-feira, havia entre os hóspedes ali, um culto também que estimulava as pessoas a agradecer por bênçãos. E havia uma mulher que eu conhecia ali, muito querida, eu não sei se de repente ela está até assistindo esse sermão, ela era do Rio de Janeiro, Cláudia. Que sorriso lindo que a Cláudia tinha. E a Cláudia foi tratar ali de obesidade mórbida. Mas pensa numa pessoa carismática, era a Cláudia. E quando eu estava ali, ela estava andando com um andador. E na amizade que eu fiz com ela, eu falei, Cláudia, eu sempre estimulando, hoje você vai participar do culto com a gente, porque ela tinha dificuldade de subir a rampa. Quem conhece o serviço sabe onde estou falando, tem uma rampa ali. E ela falou, eu vou sim. E ela foi devagar, chegou atrasada, falou, eu consegui. Falei, ótimo. A hora que cada um foi pegar o microfone, eu estava dirigindo a reunião, ela quis falar também, e o pessoal já veio ajudá-la a levantar. Eu falei, não ajuda, ela vai conseguir. E ela pegou com força, levantou do andador, pegou o microfone, e emocionada, chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer porque eu consegui levantar sozinha no andador. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na cadeira de rodas. E eu quero agradecer porque eu já estou conseguindo andar com o andador. Ah, eu esqueci de deixar uma coisa clara. A pessoa tinha que agradecer e fazer um projeto de vida para o próximo ano. Você consegue em casa imaginar qual que era o projeto? Bom, agradecimento eu já falei. A Cláudia agradeceu porque ela estava conseguindo andar sozinha. Mas sabe qual que era o projeto de vida dela para o ano seguinte? Consegue imaginar em casa? O que você pediria? Sabe qual foi o projeto de vida da Cláudia? Chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer, emocionada. O meu próximo projeto de vida é conseguir ir ao banheiro e me limpar sozinha. Queridos, eu estou num púlpito e não quero perder a reverência pelo púlpito, mas permitam-me dar um exemplo politicamente incorreto. Aquele momento, aquela mulher que foi a pastora e pregou para mim. Porque quando você está no púlpito, você é o pregador. Mas muitas vezes quando você desce, o pregador é o outro. Eu nunca pude imaginar, esse é o que eu vou dizer para vocês, que eu deveria ser grato porque fui ao banheiro e me limpei sozinho. Porque ela precisava de um sobrinho para ajudá-la a fazer aquilo. Então sabe o que eu deduzo? Que se eu entendesse, e você que está me assistindo agora, se você entendesse que as coisas que você tem normalmente na sua vida é o ardente desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo, você reclamaria menos da vida. Você está conseguindo me acompanhar? Você é rico e não sabe. Mesmo que você perder um ente querido, o seu pai que você tanto ama, morreu de Covid, você tem o direito de chorar. Mas mesmo no velório você pode ser grato. Eu lembro de uma coisa, Elane, que sua mãe me falou quando o seu pai faleceu. A gratidão por ter sido esposa dele. Pode acreditar. Eu estou falando isso para a Elane porque é alguém que eu conheço. Trabalhei com o pai dela no NASP.
A dor da perda do seu pai é o que muito órfão de pai vivo gostaria de ter agora. Alguém por quem chorar e sentir saudade. E se você é alguém que também tem um pai que não é um exemplo de vida para você, mesmo assim você tem o que agradecer. Você sobreviveu à criação ruim que você teve. Tudo na vida você tem um motivo para agradecer. É por isso que o céu é um lugar de louvor e agradecimento, mesmo com João chorando. Não é sadismo da parte de Deus, é lição emocional, espiritual, psicológica. Você tem que louvar em meio da dor. E vou mais além. Ao louvar em meio à dor, você confunde o inimigo das almas. Eu quero contar uma coisa para você que está em casa. O framework da teologia adventista é o que nós chamamos de teologia do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E não esqueça isso que eu vou falar para você agora. Você está em casa, mas eu quero que você se sinta como se estivesse sentado aqui na igreja. Estamos nesse exato momento num conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Estamos em guerra e os dois lados querem você. Não tem como ficar neutro. Agora, essa é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei quão mal é o mal e não vou querer me livrar dele. Agora, já que estamos em guerra, eu vou mostrar para vocês nesta manhã a estratégia para nós vencermos o inimigo e fazermos uma batalha já aqui nesse culto. Esse culto vai terminar com uma cena de batalha. Preparem as armas de vocês, mesmo quem não for treinado. Quer ver? Vamos ver a batalha que nós vamos travar. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É o estudo de caso que eu quero nesta manhã com vocês. 2 Crônicas, capítulo 20, na minha tradução diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. E vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é o En-Gedi. Fica com a Bíblia aberta. Meus irmãos, eu conheço essa região muito bem aqui. Se a multidão, o exército que estava vindo contra Jerusalém já estava no En-Gedi, é uma distância mais ou menos daqui a Sumaré. Não é longe. Estava chegando. E eu acho que nem os mais idosos que estão aqui não enfrentaram uma guerra, porque o Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos com violência, tráfico de drogas, nós não tivemos uma guerra em território nacional. A última guerra que o Brasil participou oficialmente foi a Segunda Guerra Mundial, e o conflito não foi aqui, foi na Itália. Concordam comigo? Mas pode ser que alguém aqui, excepcionalmente, como missionário, já esteve servindo num país de guerra. Eu já estive próximo de guerra. Eu já estive numa situação que eu estava escavando na fronteira de Israel com o Líbano e vi caças passando em cima da cabeça e bombardeando uma cidade no Líbano. Eu tenho esse vídeo no meu celular gravado. Eu filmei a explosão do bombardeio lá. Tive outra situação de ser evacuado de Israel por causa de uma guerra, de uma iminente guerra de Israel com a Síria, por causa de um soldado que foi pego lá pelos terroristas. Já vi em Jerusalém foguetes sendo lançados da faixa de Gaza e vindo assim, e aquele morteiro que pega lá no ar assim. É interessante que o barulho de uma bomba explodindo não é como eu imaginava num filme, aquela coisa pá, pá. Não, é um barulho abafado. Bum, bum. E sabe o que é essa coisa? Bum. E você saber que estão bombardeando uma cidade a 20 quilômetros de onde você está? Eu ouvi esse barulho. Irmãos, foi só essa experiência, o mais próximo que eu cheguei de uma guerra. Mas eu confesso para vocês, pastor Edson, eu fiquei com medo. Dá medo. Imagine então que é uma guerra assim, sem tréguas,
Como na Segunda Guerra Mundial, você chegar no seu bairro e descobrir que seu bairro não existe, porque os inimigos bombardearam, mataram sua família toda, mataram seu cachorrinho de estimação, seu vizinho, sua vizinha, só sobrou você e um monte de órfãos. Ou você e um monte de viúvas. Eles estavam em guerra. Agora imagina se nós estivesse aqui no NASP, em Hortolândia, mas diferente do que nós estamos falando aqui, não é uma troca de diretores. Vocês estavam com um exército se aproximando aqui para botar fogo na igreja, destruir todo mundo. Dá medo. E eles já estavam ali em Sumaré. A Bíblia diz, verso 3, então Josafá teve medo, e é normal ter medo. Não queira bancar o super-herói, o super-homem. Dá vontade de ter medo. Eu não tenho vergonha de falar quando eu estou com medo. Dá medo. É normal ter medo. A questão é o que você faz com o medo. Josafá podia ter feito como muitas pessoas com medo por aí. Olha, porque nós temos um problema histórico aqui, eu vou falar com vocês qual é. Quando a gente estuda em arqueologia, esse período onde teve essa guerra, a gente chama em arqueologia de período do ferro. Mas Israel Judá estava muitos anos sem luta, sem guerra, então eles estavam desguarnecidos. Judá tinha armas do período do bronze, muito antigas. Traduzindo em linguagem mais simples, eu vou falar com você o que é. Quando eu digo que eles estavam no período do ferro, mas Judá tinha armas do período do bronze, é como se eu dissesse que alguém está vindo com metralhadoras, AK-42, e nós só temos facas e espadas. Dá medo ou não dá? Judá teve medo. E o que você faz com o medo? Você vai para a internet e começa a criticar? Começa a procurar quem é o culpado? Olha, nós estamos sem exército por quê? Cadê o general que não treinou os soldados? Era responsabilidade sua. Não. Sabe como Josafá venceu o medo? Ele chamou o povo para orar e jejuar. Olha aqui. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Reúna a comissão da escola, reúna a comissão da igreja, proclame um jejum. Façamos isto. E quando nós proclamarmos o jejum, coloca oração. E Josafá começou então. E reuniu todo o povo no pátio do templo. Vamos reunir toda a comunidade no pátio do Iaspe. E ele começou. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação do Senhor e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Senhor, nos céus? Não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? É uma oração linda de Josafá. Agora, meus irmãos, deixa eu parar um pouco aqui. Imagina o Cid Moreira recitando essa oração, com a voz de frequência modulada. Ó Senhor, Senhor nosso, não és tu o que dominas sobre todos os reinos e povos? É bonito para ouvir, não é? Mas não foi assim que Josafá orou. Sabe por quê? Ele estava com medo. E quando você está com medo, não dá para fazer voz de frequência modulada. Irmãos, por favor, atentem ao que eu estou falando para vocês. Isto aqui não é coisa que eu li em livros, eu estou contando a minha autobiografia para vocês. Eu já tive momentos de tanta angústia na minha vida, que eu queria falar e a voz não vinha, só vinha soluço e choro. E você tenta, por mais que você seja um cantor gospel famoso, Lineu, você desafina. Na hora da dor você desafina, você semitona, porque a voz não sai perfeita. E você não vê luz no fim do túnel. E de repente eu estou falando nesta manhã para alguém que está questionando: Deus, o que eu tenho para agradecer? Que ano infernal! Você tem que agradecer. Eu tenho que agradecer, Dário, pelo carinho que eu recebo de você e da Sheila. Eu vim pregar aqui, quando minha esposa mostrou uma sacolinha, que a Sheila e o Dário mandaram, são 3 sermões, mandaram uma fruta para você comer. Isso é carinho. O problema é que na igreja nós temos muitas pessoas que são oculistas de remela. 1000 pessoas te fazem o bem, você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você vai para a internet denunciar a igreja.
Se eu falar que a igreja não presta, eu estou falando que o Dário não presta. O que eu faço com as bananas que ele me deu? Quando dizem que ciência e religião não misturam, eu falo, o que eu faço com Isaac Newton? Quando dizem que a igreja não tem o Espírito Santo, o que eu faço com crianças que assistem o programa e vêm sozinha tirar uma foto comigo? Agradeça. Você não precisa ser arqueólogo para encontrar isso não. Você tem motivo aí na sua vida para agradecer sim. Louve a Deus. É a voz embargada. Você não vai ter o canto bonito deles, mas os anjos vão traduzir aquilo no louvor mais celestial. E quando Josafá buscou a Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? E em nome de Jesus isso vai acontecer aqui também. Vai acontecer na sua vida. O Espírito de Deus vai cair sobre a congregação. E um homem foi tomado pelo poder de Deus e profetizou. Olha aqui, fala aqui no verso 14. Jaziel, filho de Zacarias, que era da tribo de Levi. Jaziel disse, tomado por Deus: escutem com atenção todo Judá e moradores de Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão de frente do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E em nome de Jesus já conclamo essa congregação e a todos que estão assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior: tome posição, porque essa batalha não é sua, ela é de Deus. Eu sei que dá vontade de revidar. A gente que acaba ficando aí com a cara na internet é sempre atacado. Ora atacam a pessoa física, ora atacam a pessoa jurídica, ora atacam os dois. Pastor, não vou mentir para você, dá vontade de responder. Dá vontade de fazer um vídeo. Mas isso aqui eu estou pregando para vocês e para mim. Deus fala, você não vai responder. Essa batalha não é sua, é minha. Essa igreja não é sua, Rodrigo, ela é minha. Se eles estão atacando a igreja, eles não estão atacando vocês, estão atacando a mim. Então deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Essa batalha não é sua, é dele. Mas olha que interessante. Uma vez que a batalha é de Deus, então beleza. Eu vou sentar aqui e descansar. Tem um copinho d'água? Não. O fato da batalha ser de Deus não significa que eu também não tenha que empunhar armas. O fato da batalha ser de Deus não significa que eu não possa participar. Pelo contrário, todos estão alistados e convocados para o exército do Senhor. A diferença é que você vai batalhar, mas tem um general muito importante na sua frente, e ele não perde uma. Aprendam isso. E quando eles foram seguir para a batalha, Josafá, tudo bem, já que vamos batalhar, vamos preparar o exército. Quem são os mais fortes? Cadê as espadas? Não. Obrigado. Se eu soubesse que era assim, eu tinha pedido um carro. Daqui a pouco eu bebo. Eu não sabia, né? Se puder me chamar para pregar de novo, pastor Douglas, numa próxima a gente combina, viu? Mas ele tem que estar aqui. Está vendo? Isso aqui é um milagre. 6.000 anos de pecado na terra e o diabo não consegue tirar o nosso sorriso. E se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Aprendam a vencer o inimigo sorrindo. Sabe, eu vou falar com vocês, isso que eu falei que agradecendo o Dário, não foi pro forma não. Eu aprendi a colocar isso na minha vida, eu agradeço por tudo. Um dia eu estava andando do condomínio, tem um cachorro lá chamado Max. Se tiver alguém chamado Max aqui, desculpa, gente. Eu tô falando de um cachorro, não de um porco, não fico ofendido. E é um Golden Retriever. E o Max me obedece, ele vai comigo até em casa caminhar, e ele vem tão... Eu fiquei tão feliz do carinho do Max, que eu gosto de cachorro. Falei, Senhor, obrigado, que o cachorrinho veio até mim. Por que não agradecer por isso?
Eu tenho uma mania, minha esposa que observou isso outro dia. Quando eu estou muito agradecido a uma pessoa, eu falo assim: Deus te pague. Aí um dia, é coisa de mineiro, né? Aí eu perguntou: por que você agradece assim, Deus te pague? E eu não tinha sistematizado o motivo disso. Até que eu percebi, é que eu estou tão grato com o que você fez, tão grato, que falar obrigado é pouco. Eu não tenho como pagar o bem que você me fez, então eu peço um empresário que eu conheço, Criador do universo, para que ele possa lhe pagar em dobro. Deus lhe pague, eu estou abençoando você. E pode ter certeza, quando você abençoa as pessoas, volta para você. Não é lei da atração, não é coisa de nova era, não. Mas é batata. Batata, deixa eu explicar para os jovens. Batata não significa funciona, viu? A gente tem que atualizar agora, né? Josafá falou: vamos enfrentar o exército. E sabem quem que ele mandou? Veja na Bíblia aí, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá não tomava decisões sozinho. Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E quando você vai continuando lendo o que vai passando no capítulo, você vai vendo o que vai acontecendo. Imagine comigo agora a cena. O exército, faz algum som aí de exército, Lineu. O exército descendo, e o outro vindo. E à frente do exército, quem? O coral. Querem marchar para a guerra? Mandem na frente o coral. Vamos enfrentar o inimigo com o louvor. Mandem o coral. E o coral, cada vez que ia passando, dizia: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repitam comigo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles iam aumentando o volume de voz: deem graças ao Senhor, e cantando, e cantando, e cantando. E quando eles começaram a cantar, o outro exército inimigo ficou tão confundido, que a Bíblia fala que uns começaram a lutar com os outros, desesperados. E eles não precisaram batalhar, porque o próprio inimigo se autodestruiu, confundido pelo louvor. Sabe o que eu aprendo? Quando eu oro, quando eu adoro, quando eu agradeço, isso confunde Satanás. Ele não entende. E você pode falar: Rodrigo, isso é palestra de autoajuda. Não é. Isso é a minha vida traduzida para você. Quer prova científica que isso funciona? Ela está falando para você nesse momento. Louve a Deus. Está com lágrimas, está com angústia, está doendo, louve a Deus. Ah, Rodrigo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei. Uma frase que eu já repeti exaustivamente, a exaustão. Não importa se é dor de cabeça ou dor de dente. Eu posso não estar com a dor que você está tendo aí na sua casa nesse momento, mas eu já tive dor que você não imagina. Eu já fui ao inferno, cumprimentei o diabo e voltei em termos emocionais. E Deus me trouxe aqui para falar que você tem que levantar dessa situação e vencer, porque Deus que vai dar a vitória para você. Não importa se é dor de cabeça, se é dor de ouvido, se é dor de dente. Dor é dor. Eu posso não estar passando pela experiência que você está passando aí em casa, mas eu sei o que é estar no seu lugar. E o Deus que me trouxe aqui para falar para você nesta manhã, para vencer o inimigo com louvor, Ele fala: vai. E pode ter certeza, se nós louvarmos triunfantemente, o inimigo vai ser derrotado. Aliás, eu quero ler um último texto para vocês. Aquela vitória de Judá foi tão marcante, que na época do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, olha o que Deus falou. Leia comigo, eu quero que vocês leiam. Joel capítulo 3, verso 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque grande é o dia do Senhor e está perto, no vale da decisão. Sabe o que é o vale da decisão na Bíblia? O vale da decisão na Bíblia não é a decisão das pessoas em relação a aceitar a Deus ou não. O vale da decisão é a decisão de Deus em julgar as nações pelo que fizeram contra Israel. Traduzindo em linguagem espiritual, é a decisão de Deus de vingar do mal todo o sofrimento que você passou. Você não precisa vingar, a vingança pertence ao Senhor. Tudo aquilo que o diabo fez você sofrer e passar,
ele vai ajustar contas com Deus. E é por isso que, se você ler o capítulo de Joel, você vai ver que o vale da decisão é chamado de o vale de Josafá. E Josafá em hebraico significa Yehoshafá, o Senhor julga. Está precisando de justiça? O Senhor julga.